Então, a química orgânica é um ramo da química que estuda os compostos de carbono. E o nome de orgânica porque a maioria desses compostos eles são originados em algum momento de organismos vivos. E o carbono tem a capacidade de formar cerca de 70% de todas as substâncias conhecidas. Isso é a importância dos compostos de carbono. Embora a química orgânica ela seja separada da química inorgânica, toda a base as leis, a estequiometria, as reações são as mesmas. O que diferencia é que os reagentes e produtos agora vão ser compostos de carbono em sua grande maioria. Tá? Então, os compostos orgânicos eles podem ser divididos em naturais e sintéticos. Naturais, nós temos o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, produtos agrícolas, etc. E os sintéticos, plásticos, medicamentos, corantes. A maioria do material que está aí na sua frente, no seu computador, no mouse, na borracha, na caneta, no celular, são, em alguma grande maioria, compostos orgânicos. Eles nos cercam, principalmente os sintéticos. Tá? Por que nós estamos vendo química orgânica em zootecnia ou biologia poderia ver também, alguns cursos de veterinária, medicina? Porque a química orgânica tem uma subdivisão dela que é muito importante, que é a bioquímica. Então, olha só, a química orgânica tem plástico dentro dela, tem petróleo. Porém, quando nós fomos para a bioquímica, as biomoléculas são um subgrupo das moléculas orgânicas. E quem são as biomoléculas? São as moléculas que estavam hoje no seu café da manhã e vão fazer parte do seu almoço. As principais biomoléculas: carboidratos, proteínas e lipídios. Por isso que nós estudamos química orgânica. Tá? Os ácidos nucleicos também, os hormônios, as vitaminas. Nós falamos que as moléculas são cadeias carbônicas. Primeiro, vamos entender como são essas cadeias. O carbono ele é tetravalente. Tá? Então, ele vai fazer 4 ligações covalentes. O carbono orgânico mais reduzido é o metano, CH4. Então, é o carbono fazendo 4 ligações. Muito bem. Porém, as cadeias carbônicas são vários carbonos ligados entre eles. As cadeias carbônicas podem ter infinitas combinações. Tá? Além disso, o carbono pode fazer ligações duplas e triplas. Então, aqui eu tenho carbono fazendo só ligação simples, aqui os carbonos fazendo ligações duplas, e aqui os carbonos fazendo ligações triplas. Observem que em todas as moléculas, cada carbono tem 4 ligações. Vamos pegar esse carbono aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Então, sempre que você olhar o carbono, ele obrigatoriamente vai ter 4 ligações. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Ou a molécula está errada, ou ele é um radical livre. Aí, cuidado com ele, radical livre faz mal. Tá? Então, essa tabelinha é muito importante. Vocês já viram que o carbono pode fazer 4 ligações, e essas 4 ligações podem ter variações, mas o carbono sempre tem 4. O hidrogênio, uma ligação só. O oxigênio sempre tem 2. Ele pode ter 2 simples ou uma dupla. E o nitrogênio, que nós vamos ver também na semana que vem, ele pode ter 3 ligações. Tá? Então, isso aqui nós vamos ver ao longo dessas 2 semanas. Os halogênios sempre tem uma. Nós não vamos ver os halogênios nesse semestre. Classificação das cadeias carbônicas. Isso cai na prova. Então, as cadeias podem ser curtas, longas, várias disposições. Tudo isso aqui são cadeias carbônicas e formas de representá-las. Mas nós podemos classificar de uma classificação mais generalizada. Quanto ao fechamento, a cadeia pode ser aberta
ou acíclica, lembrando que o prefixo A é sem, a planta é aclorofilada, sem clorofila. Tá? Então a cadeia não tem fechamento. Então a cadeia pode ser fechada. O oposto da cadeia aberta é a cadeia fechada. Ela forma um ciclo ou um anel. Então aqui nós temos o exemplo de uma cadeia aberta e uma cadeia em anel ou fechada. Então, na prova, uma questão simples. Classifique as cadeias. Aí tem cadeias abertas e fechadas. Essa é aberta, essa é fechada. Bem simplesinho. Outra classificação é quanto à disposição dos átomos. Pode ter uma cadeia normal, eu não gosto desse nome, uma cadeia normal, quando as cadeias seguem uma sequência única, e uma ramificada. Pessoal, eu vou substituir normal por linear, então anotem aí no caderno. Quanto à disposição, cadeia linear e ramificada. Aqui nós temos uma cadeia linear. A linear é quando é uma sequência única. A ramificada, eu vou ter uma sequência única, que a gente chama de cadeia principal, e uma bifurcação. Então, se eu for seguindo os carbonos, chega uma hora que eu tenho dois caminhos. Quanto aos tipos de ligação, isso é muito importante. Vocês já devem ter ouvido isso em gordura. Ah, gordura saturada, gordura insaturada. É a mesma coisa. A cadeia saturada, quando existem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, tá, gente? E é insaturada quando existe pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Então, essa cadeia aqui do etano, ela é saturada. A do eteno é insaturada, a do etino também. E a outra classificação é quanto à natureza dos átomos. Uma cadeia homogênea é quando só existem átomos de carbono. E uma cadeia heterogênea é quando existe um outro átomo que não é de carbono. E normalmente nos livros eles chamam esses outros átomos de heteroátomos. Quando eu falo de cadeia carbônica, é entre as ligações de carbono que formam a cadeia principal. Então eu tenho o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Por exemplo, esta molécula é homogênea ou heterogênea? Os três átomos de carbono estão ligados entre si. Pronto. Ela é homogênea. Existem, já ouviram falar, existem os compostos aromáticos. O que é um composto aromático? Ele vai ter pelo menos esse anel aqui. É um anel de 6 carbonos com as duplas intercaladas. Esse anel de 6 carbonos é chamado de anel benzênico. Todos os carbonos continuam com 4 ligações. Ele é representado por essa estrutura aqui. Tanto faz onde estão as duplas. Ou por essa estrutura aqui. Já ouviram falar de ressonância, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas essas duplas, elas podem estar aqui ou aqui. Então, esse anel benzênico, ele é representado assim. É um composto orgânico muito famoso, muito conhecido. Então, o benzeno tem essa estrutura. Olha essa estrutura aqui. Todas as ligações covalentes, elas estão sendo enfatizadas. Porém, fica muito poluído o visual. Uma forma de escrever isso aqui é isso aqui. Eu não preciso colocar a ligação covalente de cada carbono e hidrogênio. Eu posso colocar CH3 e eu sei que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, uma ligação simples. Porque nós sabemos que o hidrogênio só faz uma ligação. Certo? Então isso aqui vocês têm que entender que é a mesma coisa que isso aqui. Outra maneira um pouco mais difícil é essa aqui, ó. Eu não coloco hidrogênio, porque eu sei que se eu não colocar hidrogênio, se eu não colocar hidrogênio, eu assumo que esse carbono tem hidrogênios. Como é que eu sei que tem um carbono aqui? Eu faço um ângulo. Então aqui vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Se ninguém disse o contrário, cada carbono vai estar ligado a hidrogênio. Então aqui tem 3 hidrogênios. Esse carbono já tem uma ligação aqui, uma aqui, faltam 2, então ele está ligado a 2 hidrogênios. Então é uma maneira muito, muito simplificada de escrever essa molécula. Quando não é hidrogênio, eu mostro que não é hidrogênio.
Então esse carbono aqui, eu sei que ele não está ligado a nenhum hidrogênio, porque ele já tem uma ligação aqui, 2, 3 e 4. Quando eu tenho uma dupla, eu coloco uma dupla ou uma tripla. Então aqui tem um carbono, aqui tem um ângulo, tem outro carbono, aqui tem um ângulo, tem outro carbono, aqui tem uma ponta, tem outro carbono. Então são maneiras de escrever. Na prova, eu só vou usar essa maneira aqui. Essa aqui eu não quero confundir, o objetivo aqui não é confundir. Eu quero que vocês saibam dar nome para a molécula. Ao final da aula de hoje, eu quero que vocês saibam dar o nome dessa molécula. E aí uma outra coisa que eu queria falar é a classificação dos átomos de carbono. Nós temos carbonos primários, que estão ligados a apenas um carbono. Nós temos carbonos secundários, que estão ligados a 2 carbonos. Nós temos carbonos terciários, que estão ligados a 3 carbonos, e carbonos quaternários. Então, às vezes é comum você ouvir, é um carbono secundário. Quer dizer que ele vai estar no meio da cadeia. É um carbono terciário. Ele vai estar no meio da cadeia e vai ter uma ramificação metil. Então, pessoal, essa aqui é o resumo dessa parte carbônica. Tá? Tranquilo. Aí, atenção, fazer alguns exercícios. Tá? De novo, a definição de carbonos primários. Muito bem, vamos para a parte mais importante da aula, dar nome às moléculas. Nós vamos usar a nomenclatura IUPAC, que o objetivo é dar nome. Por que dar nome? Eu quero falar com outras pessoas do meu país e de outros países sobre uma molécula. E na ciência não pode ter dúvida. Se eu estou falando sobre uma molécula, todo mundo tem que saber que molécula é essa, identificar essa mesma molécula em qualquer parte do mundo. Tá? Então eu posso dar a estrutura dela, o desenho dela, e saber o nome, ou dar o nome e alguém desenha ela. E com o desenho você consegue ter muita informação. Tá? Além da nomenclatura IUPAC, para algumas moléculas eu vou dar o nome extraoficial, ou convencional, ou trivial. E esse nome pode cair na prova. Tá? Por exemplo, existe um ácido chamado ácido metanóico. É o menor ácido graxo. É o menor ácido orgânico. Tá? Esse ácido, o nome comum dele é ácido fórmico. E normalmente esses nomes triviais, eles são dados de acordo com aonde foi encontrado, né? Então o ácido fórmico, ele é um mecanismo de defesa de alguns barbeiros, de formigas, tá? E aí o nome comum virou ácido fórmico, que vem da raiz da palavra formiga. Tá? Então na indústria, no comércio, vocês vão achar esse nome muitas vezes, tá? Temos que entender que esse nome é igual a esse. Então, pessoal, os primeiros compostos orgânicos que nós vamos ver são os hidrocarbonetos, tá? O que são hidrocarbonetos? São compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Só, mais nada. A nomenclatura deles vai servir para todos os outros compostos. Então, se você sabe dar nome para hidrocarboneto, você sabe dar nome para todo mundo. E é uma das classes de compostos maiores que tem. Tá? E aí vem os derivados do petróleo, os plásticos, fibras. E nós vamos aprender os nomes dos alcanos, dos alcenos. Alcanos, primeiro grupo que nós vamos saber a dar nome. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturados. Eles só possuem ligações simples. A cadeia é aberta. Se for fechado, é cicloalcano. Então, a forma molecular, o menor deles é o de um carbono. O carbono ligado a 4 hidrogênios. O segundo tem 2 carbonos. Então, vai ter 6 hidrogênios. 3 carbonos, 8 hidrogênios. 4 carbonos, 10 hidrogênios. Esses que são os alcanos. Os menores que existem. A fórmula estrutural deles é CnH2n mais 2. Então, se você vai ver aqui, ó, CnH2n. Quanto que é 2 vezes? Se o N é 2,
Quanto que é 2 vezes 2? 4. Mais 2, 6. Então essa é a fórmula estrutural dos alcanos. A fórmula geral. Todo alcano vai ter 2 vezes o número de carbonos mais 2, que vai ser o número de hidrogênios. Então, se eu tiver 10 carbonos, eu vou ter 22 hidrogênios. Como que eu dou nome para os alcanos não ramificados? A terminação dos alcanos é ano. Então, todo alcano termina com o sufixo ano. E o prefixo? E aí vocês vão ter que decorar. E isso vai servir para todo o resto do semestre. Uma molécula é MET. Então, se eu tenho um carbono, é MET. Se é um metano, MET mais ano, metano. 2 carbonos é ET. Se é um alcano, ET mais ano, etano. 3 carbonos é prop. Se é um alcano, propano. 4 carbonos é but. Então tem que decorar. E 5, aí fica fácil. Pente. Qual que é o nome do alcano de 5 carbonos? Pente mais ano. Pentano. Qualquer livro, qualquer apostila de colegial, de vestibular tem isso. Talvez alguns de vocês viram, e eu sei que nem todos viram, tá? O problema é quando a gente passa dos 10. O que eu vou querer que vocês guardem? Eu quero que vocês guardem 12 e 20. Por que 12 e 20? Porque o 12 vai fugir da regra e o 20 também. E o 20 nós vamos precisar dele semestre que vem. Quanto que é 13? 13 é 3 mais deca. Tridecano. 14, tetra mais deca. 15, pente mais deca. Tá? O 12 é dodeca. Tem que guardar. E o 20 é eicosa. Eicosa igual a 20. E eu quero 22. Então, para a prova, eu quero 12, 20 e 22. 13, 14, 15, tem que saber. Então, tem que saber do 1 ao 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Como é que é 19? Nona decano. Agora, vamos falar dos ramificados. E eu quero que vocês guardem uma coisa. Quando eu tenho o sufixo il, vira um radical. Então, se eu tiver o CH4, eu tenho metano. Se eu tiver o CH3 ligado em alguma coisa, esse CH3, ele virou o quê? Um radical. E essa setinha aqui, essa ligação covalente a alguma coisa que por enquanto não é importante, faz com que essa molécula seja um radical. Ela é uma ramificação. Então, as ramificações, a terminação é il. E o prefixo é do alcano. Então, se vocês souberem isso aqui, met, et, prop, but, penta, hexa, vocês sabem dar nome para alcano e sabem dar nome para ramificação de alcano. Eu posso ter um epitil, eu posso ter um octil, que é um octano ligado a alguém. Então, é um alcano que virou uma ramificação ou um radical. Vamos dar exemplos sobre isso. Vamos dar nome para essa molécula. Então, qual que é a regra? Regra 1. Identifique a cadeia principal. Como? É a cadeia que tem o maior número de carbonos. Pergunta: quantos carbonos tem a cadeia principal? 3. 3. Qual é o prefixo de hidrocarboneto de 3 carbonos? Prop. Muito bem. É um alcano. Qual é o sufixo do alcano? Ano. Então, como é que chama a cadeia principal? Propano. Propano. Muito bem. Porém, ela tem uma ramificação. Como é que chama a ramificação de um carbono? Metil. Metil.
Logo, eu vou juntar todas as informações. Como chama essa molécula? Você coloca o nome da ramificação primeiro, seguido da cadeia principal. Como é que chama esta molécula? Existe um metilpropano? Se esse CH3 vier para cá, existe? Não, acho que ele vai fazer parte da cadeia Não, principal. porque aí a cadeia vira um butano. Se eu colocar aqui, fica... Não. Então, 2-metilpropano é um pleonasmo, é redundante. Então, só coloca metilpropano. Você precisa saber qual é a cadeia principal, que é a cadeia mais longa. E tem um problema também, você tem que numerar a cadeia. Eu começo a numerar de onde? Qual é o carbono 1? Pode ser esse ou esse. Então, a segunda regra muito importante, você começa a numerar mais próximo da ramificação, porque a ramificação tem que ter o menor número. Então, ó, se vocês não souberem, essas duas são regras primordiais, essenciais. Tá? Então, vamos lá. Essa cadeia aqui é uma cadeia longa. Eu comecei a numerar aqui, por quê? Porque se eu começar a numerar aqui, a ramificação ia ficar no carbono 6. Se eu começar a numerar aqui, a ramificação fica no carbono 2. Qual que a regra fala? A ramificação deve ter o menor número. Ou seja, eu começo a numerar mais próximo da ramificação. É um heptano, tem um metil no carbono 2, nome 2-metilheptano. Exercício, nome desta molécula. Então vamos lá, vou fazer com vocês, tá? Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Essa aqui, ó, de 4 carbonos? Não. Essa aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos? Não. Não. Essa aqui de 7 carbonos? Sim. Sim. Então eu sei que é a principal essa aqui. Eu posso numerar os carbonos, eu vou ter que numerar os carbonos. Eu posso começar desse carbono ou desse. Qual que é a regra? O que a regra diz? Comece a numerar mais próximo da ramificação. É quase a mesma coisa. Se eu começar a numerar aqui, eu estou mais distante. Então, vou começar a numerar aqui. 1, 2, 3. Então, a ramificação está no carbono 3. Qual o nome da ramificação? Metil. Qual o nome da cadeia principal, que tem 7 carbonos e é um alcano? Heptano. Heptano. Com essa informação, eu sei dar o nome da molécula. Qual o nome da molécula? 3-metilheptano. Beleza? Eu posso ter mais de uma ramificação. Se eu tiver 2 metis, eu falo que é dimetil. Se eu tiver 3 metis, eu falo que é trimetil. Então a regra é essa. Qual o nome desta cadeia? Primeira coisa, eu tenho que identificar a cadeia principal. Outra coisa, eu tenho que começar a numerar. Eu começo a numerar aqui da minha direita ou da minha esquerda? Da esquerda. Da esquerda, porque se eu 1, 2, 3, a primeira ramificação é 3, 1, 2, 3, 4, então começa daqui. Então eu tenho aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então olha só, qual que é a regra? Entre os números, você coloca vírgula e tracinho entre os nomes e depois do número. Eu tenho 2 metis, um metil está no carbono 3, o outro metil está no carbono 4, eu tenho um alcano de 7 carbonos. O alcano é uma cadeia linear, saturada, aberta. Uma cadeia aberta, saturada. E tem 2 ramificações. Nós começamos a numerar a cadeia carbônica principal a partir do carbono mais próximo. Pessoal, e aí você vai usar a ordem alfabética quando tiver ramificações diferentes. O nome das ramificações seguem a ordem alfabética. Então, nesse caso aqui, nós temos um metil e um etil. A ordem da ramificação é a ramificação, segue a ordem alfabética. Então, o etil, ele vem primeiro, porque o E vem primeiro que o M, na ordem alfabética. Então, esse slide é para exemplificar essa regrinha.
A cadeia principal aqui foi uma pergunta que fizeram. Pessoal, olha só. Alguém perguntou, se tiver um L, então vamos supor que não tem metil. É a forma que eu desenhei. Eu quis fazer um L por algum motivo. Isso não quer dizer que isso aqui não seja uma cadeia linear. Esquece isso aqui por enquanto, tá? Uma pergunta que fizeram na cadeia linear. Então, olha só. Se eu começar a contar daqui, essa cadeia vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu começar a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia principal, ela é sempre mais longa. Sigam as regrinhas, anotem no caderno as regrinhas e sigam elas. Aí não tem erro. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 6 carbonos? E aí vem o que... Olha só, vem o que me perguntaram mais cedo aí. A cadeia escolhida é a mais ramificada. Essa é uma regrinha que me perguntaram aí. Eu posso contar, olha só. Aqui tem 6 carbonos, certo? Aqui Sim. também, aqui também. Se for essa molécula aqui, vai ser 3 isopropil. Se for essa aqui, vai ser 2-metil, 3-etil. Qual que é a regra? A regra é, se você tem 2 cadeias de um mesmo tamanho, você vai escolher a que for mais ramificada. Então, eu tinha 2 cadeias. Eu podia escolher esta cadeia principal de 6 carbonos ou essa. Elas vão gerar nomes radicais diferentes, ramificações diferentes. O número de carbonos é o mesmo. Agora eu tenho um impasse. Eu tenho que decidir. Eu quero esta ou esta. Porque até então, todas as regras se coincidiram. A cadeia são 2 cadeias. A cadeia principal tem 6 carbonos nessa e na outra molécula. Porém, eu tenho que escolher. Eu vou escolher esta porque ela tem maior número de ramificações. Então, esta cadeia aqui é a mesma dessa aqui. Então, se vocês forem escrever, a cadeia principal deve ser linear, né? Mas não quer dizer que numa prova, num concurso, a pessoa tente te enganar e faça a cadeia principal em ângulo, tá? Mas se vocês forem escrever num artigo, numa prova, num caderno, priorizem colocar a cadeia principal linearmente, tá? Outro grupo são os alcenos. Os alcenos, eles são primo primeiro do alcano. Eles são cadeias abertas, porém, eles são insaturados. Eles têm uma ligação dupla. Então, eu tenho aqui uma cadeia de 4 carbonos, tem uma dupla. Uma de 3, uma dupla. Tá? Se eles têm uma dupla, o número de hidrogênios diminui em 2. Então, a fórmula geral é CnH2n. Nomenclatura. Você vai pegar a cadeia principal, pegar o prefixo, igual você fez no alcano, e trocar o ano por eno, porque N significa dupla. Tá? Então, o CH2, uma cadeia, um alceno de 2 carbonos, é o et mais eno. De 3, o próprio mais eno. É só trocar ano por eno. Não tem segredo. Por isso que se você souber alcano, você sabe todo o resto. Qual que é a diferença? Nós temos que falar em qual carbono está a dupla. Porque quem manda no alceno é a dupla. A dupla é a mais importante. Então, essas moléculas aqui, elas podem ser diferentes. Essas 2 moléculas são diferentes porque a dupla está em carbonos diferentes, porém esta molécula aqui é igual à primeira. Eu só rodei ela. Tá?
Então é muito importante nós numerarmos a cadeia carbônica. Como que nós numeramos? A dupla recebe o menor número. E a cadeia principal é a mais longa que contém a dupla. Pessoal, essas duas frases em negrito são muito importantes, porque elas modificam a regra do alcano. Então anotem aí as regrinhas do alceno, tá? Então eu acho importante vocês pegarem as aulas gravadas ou agora e ter um caderno do lado para anotar os pontos mais importantes. Então guardaram aí a cadeia carbônica, a numeração começa mais próxima da dupla e a cadeia principal tem que ter a dupla. Então é a cadeia mais longa com a dupla. Se a mais longa não tiver a dupla, a mais longa não é a principal. Exercício. Quantos carbonos tem aqui nessa molécula? 4. 4. Ela é um alcano ou um alceno? É um alceno. Qual que é o nome dela? Butano. Prefixo de 4. But. But. Como é que é o nome dessa molécula? Buteno. Buteno. Muito bem. Onde está a dupla? Em qual carbono? Está entre 1 e o 2. A numeração é a menor, então está no carbono 1. Tá? A dupla vai estar sempre entre 2 carbonos. A numeração da dupla é o primeiro carbono que ela aparece. Então, essa molécula é um buteno. Tá? Pessoal, na prova, nós vamos usar essa nomenclatura aqui. Tá? Hoje em dia, nos livros, é o but-1-eno. O eno está no carbono 1. Por que é um buteno? Porque existe o 2-buteno. Olha o 2-buteno aqui. Ó. O 2-buteno é diferente do 1-buteno. Não existe o 3-buteno. O 3-buteno, na verdade, é 1-buteno. 1, 2, 3. 3-buteno não existe, porque a regra fala que nós começamos a contar daqui. Ó. Como é que chama essa molécula? 2-buteno. Tá? Muito bem. Então agora nós temos os alcenos ramificados. O alceno ramificado, qual que é a regra? Tá? A cadeia principal é a mais longa, que contém a dupla, e a numeração é sempre feita mais próxima da dupla, independente da ramificação. Pessoal, você está vendo que nós estamos mudando a regra do alcano. Por quê? Porque no alcano, quando tem ramificação, a ramificação que manda aonde nós vamos começar a contar a cadeia carbônica. No alceno, a dupla ela é mais importante. Então, vocês vão começar a contar mais próximo da dupla e esquecer a ramificação, por enquanto. E, como eu já falei, o carbono da dupla é o carbono menor, o primeiro carbono, de menor número. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar nome para essa molécula. Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 6. A cadeia principal é a mais longa que contém a dupla. Então, vocês podem pegar essa aqui ou essa aqui. Tem que ter a dupla. Eu vou pegar a linear aqui, tá? Beleza. E eu começo a contar. Se fosse um alcano, eu ia começar a contar daqui. Porém, a regra do alceno é: eu começo a contar os carbonos mais próximos da dupla. Então, eu começo a contar por aqui. Qual que é o nome da cadeia principal? A cadeia principal chama 2-hexeno. Pessoal, a ramificação começa o primeiro nome da ramificação. Pessoal, pensem aí. 20 segundos para vocês trabalharem as regras que nós aprendemos agora. Vou seguir um raciocínio primeiro com vocês. Primeira coisa, temos que fazer o quê? Identificar a cadeia principal. Qual que é a regra do alceno? Aqui tem a ligação dupla. Tem que ter a dupla. Então, essa aqui tem que fazer parte da principal. Então, eu posso vir aqui e ir para a esquerda, ou eu posso vir aqui e ir para a direita. Tem a dupla. Qual que é a segunda regra?
Aqui tem Cadeia mais longa. carbonos. Mais longa. Aqui tem a dupla e mais longa. Se eu vier para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, a cadeia principal é essa. Pronto, resolvi um problema. Outra, a ramificação. Ah, não tem mais problema, acabou. Tem essa ramificação aqui de 3 carbonos. No carbono 3. Qual é o nome da cadeia principal? Um hepteno. Um hepteno. Qual o nome da ramificação e a posição dela? 3 propil. 3 propil, pronto. Vamos falar agora dos alcadienos. O que são os alcadienos? São os alcenos com 2 duplas. A terminação, ao invés de ser eno, é dieno. E se for 3? Trieno. Tá? Não tem segredo. A regra é a mesma. Deve conter as 2 duplas e mais longa. O número das duplas e das ramificações seja os menores possíveis. Nome desta molécula. Cadeia principal tem quantos carbonos? 8. 8. Qual o nome da cadeia principal? Octadieno. Beleza. Porém, tá. Porém, eu tenho que falar em quais carbonos estão as 2 duplas. Então, qual que é o nome da cadeia principal? 2,5 octadieno. Ótimo, essa é a única diferença. 4-metil. Tá? Então, a única diferença é o di e você colocar 2 números. E se for, podia ser 2,5,6 octatrieno. Se a gente pensasse num alcatrieno, tá? Então, os alcadienos são hidrocarbonetos que possuem 3, 4, né? Aí tem os polienóis, que são os polienos. Aliás, os polienos, né? Aqui tem 3 carbonos, 1, 3, 5 hexatrieno. Então, pessoal, uma vez que você sabe as regras mais simples, o que nós vamos aprender ao longo do semestre é muito tranquilo.